Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para iniciarmos mais um profeta. Agora começamos o profeta Zacarias. Hoje é o vídeo de número 224. Meditaremos Zacarias do capítulo 1 ao capítulo 4. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo, para a meditação de número 224. Estamos no mês de agosto, se você nos acompanha desde o começo, parabéns pela sua perseverança, parabéns por estarmos juntos, caminhando e perseverando, agora muito próximo já do Novo Testamento. Se Deus quiser, dia 30 de setembro vamos terminar o Antigo Testamento e aí dia 1º de agosto, 1º de outubro, 30 de setembro, se Deus quiser, terminamos o Antigo Testamento. Depois, no dia 1º de outubro, começaremos o Novo Testamento. Então, aproximadamente daqui um mês e meio, mais ou menos, um pouco mais de um mês e meio, começaremos o Novo Testamento. Começamos hoje o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, a exemplo de Ageu, é um daqueles profetas que se encontra depois do exílio da Babilônia. O comentário da Bíblia de Jerusalém diz que a ação apostólica, na verdade não é ação apostólica, a ação profética de Zacarias, ela encontra-se aproximadamente, e aqui o texto diz com exatidão, eu penso que tem que ter muita pesquisa para isso, o texto diz que a ação profética de Zacarias acontece aproximadamente 2 meses depois da morte de Ageu. Então nós temos aqui mais um profeta que se encontra depois do exílio da Babilônia, que também vai focar de uma forma muito especial na reconstrução do templo, mas também que vai falar sobre a restauração moral, a restauração do comportamento das pessoas. Confesso, principalmente na primeira parte, também a Bíblia de Jerusalém divide o profeta Zacarias, que tem 14 capítulos, em 2 partes. A primeira parte que são algumas visões, do capítulo 1 a 8, tem 8 visões, e depois nós temos a segunda parte que vai do capítulo 9 ao capítulo 14. Essas 8 visões são um pouco exigentes, não são tão fáceis de serem entendidas. Confesso que eu li mais do que uma vez e tentei tirar um tópico, pelo menos um tópico ou dois tópicos de cada uma das visões. Então, tem essa primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 8, são 8 visões. Como que o padre dividiu esta primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 8? Nós vamos pegar as 4 primeiras visões no dia de hoje, capítulo 1 a 4, e amanhã do capítulo 5 a 8 nós vamos pegar das visões de 5 até a visão 8. É muito importante iniciarmos dizendo assim, Zacarias, naturalmente, não é o pai de São João Batista, não é o esposo de Isabel, porque Isabel e João Batista está ali no começo do Novo Testamento. Esse Zacarias está 500 anos antes, aqui nós estamos a 520 anos antes do nascimento de Jesus. Então, quando a gente ouve Zacarias, já pensa-se imediatamente no Zacarias do Novo Testamento. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse Zacarias é um profeta do período pós-exílico, e o outro é o pai de João Batista, que vai ser contemporâneo a Jesus. Comecinho, gostaria de ler para vocês, porque mesmo estando bem no começo, eu acho que é uma das partes mais bonitas e mais importantes de todo o livro. Tem uma parte que se chama a introdução se chama Exortação à Conversão. Então vai ouvindo esses versículos, vai deixando cair no seu coração e vai vendo como que isso daqui pode alimentar a nossa fé. Versículos de 1 a 6.
Começo é uma parte histórica, o versículo 1, depois aquilo que o padre deseja mesmo está do versículo 2 até o versículo 6. No primeiro mês, no segundo ano de Dário, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nesses termos. Aqui vem o texto. Javé esteve profundamente irritado contra vossos pais. Tu lhes dirás, assim disse Javé dos exércitos. Quem que dirá isso? Zacarias. Tu lhes dirás. Retomai a mim, oráculo de Javé dos exércitos, e eu retornarei a vós, diz Javé dos exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem os antigos profetas anunciaram. Assim disse Javé dos exércitos. Convertei-vos de vossos caminhos perversos e de vossas ações perversas. Mas eles não ouviram e não me deram atenção, oráculo de Javé. Onde estão os vossos pais? E os profetas vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que proclamei por intermédio de meus servos, os profetas, acaso não atingiram a vossos pais? Então eles se converteram e disseram: Javé dos exércitos agiu conosco como tinha determinado fazer, conforme os nossos caminhos e as nossas ações. Então Deus diz assim: os profetas morreram, os vossos pais morreram, mas a palavra de Deus continua, ela permanece, porque aquilo que Deus disse foi exatamente aquilo que aconteceu. E aí ele diz: convertei-vos e tenha uma vida correta segundo os ensinamentos de Javé. O texto não diz, mas é como se ele estivesse dizendo. Senão, acontecerá o mesmo também com vocês. Depois vai aparecer aqui quatro visões que são um anúncio daquilo que deveria acontecer depois com Israel, depois que eles voltassem para a terra prometida. Primeira visão, nós podemos dar como título a visão dos cavaleiros, uma visão que diz de um homem montado em um cavalo vermelho. Vamos ali, se vocês têm a Bíblia de vocês, convido que vocês procurem, o padre vai pegar aqui na minha Bíblia, nós vamos ali para o versículo 8. Diz assim: eu tive uma visão durante a noite. Eis, um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Através dele estavam cavalos vermelhos, alazões e brancos. E aí o texto vai continuando. Eu tenho um resumo aqui no meu resumo, que eu tomei algumas notas. A primeira visão de Zacarias, que vai do capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 17, nós poderíamos resumir assim. Zacarias vê um grupo de cavaleiros que informam que a terra está em paz. Deus promete restaurar Jerusalém e confortar o seu povo. Então aquilo que eles mais precisavam é voltar para Israel e terem a certeza que a terra estava em condições que eles não seriam perseguidos e teriam paz. Então, nessa primeira visão, os cavaleiros mostram que a terra ela estava em paz, que eles poderiam voltar. Depois nós temos a segunda visão. A segunda visão ela é muito breve, está ali no capítulo 2, é do versículo de 1 a 4. Aqui é uma visão de chifres e ferreiros. Eu destaquei o versículo 2, que diz assim: são os chifres que dispersaram Judá e Jerusalém. Então é uma visão que está falando para todo o povo de Israel, está falando para todos aqueles que serviam a Deus, todos aqueles que estavam voltando para a terra prometida. E aí, se vocês quiserem, um resumo, uma mensagem principal dessa segunda visão: os chifres representam as nações que espalharam Israel, e os ferreiros são enviados para derrubar essas nações. Ou seja, o povo tinha medo das nações que tinham destruído Israel, que tinha aqui como destaque a Babilônia. Mas os cavaleiros, eles iriam destruir os ferreiros. Os chifres representam essas nações que tinham destruído Israel. E aí depois os ferreiros, que aparece também no texto, representa os enviados por Deus para destruir essas nações que eram consideradas nações inimigas. Então aqui nós temos dois símbolos. Uma visão muito rápida, mas que também é possível de ser entendido aqui com um pouco de esforço. Depois nós estamos ainda no capítulo 2,
entre os versículos, na minha Bíblia que eu marquei entre os versículos 5 até o versículo 17. Nós temos aqui a terceira visão. Terceira visão, que é a visão da medida, a visão do mediador ou da medida de Jerusalém. Tem algumas partes aqui que eu acabei grifando. Eu grifei e vamos começar aqui pelo final. No versículo 16 aparece, talvez pela primeira vez, esse termo Terra Santa. Olha, Javé possuirá Judá, sua herança na Terra Santa. Ele elegerá novamente Jerusalém. Silêncio, toda a carne diante de Javé. Sim, ele se levanta em sua morada santa. Nós temos aqui um homem que mede Jerusalém para mostrar que ela será restaurada e habitada com segurança. Aquilo que o povo desejava e aquilo que o povo tanto esperava. Então nós vamos aqui para mais uma visão. Convido que vocês meditem com o padre. O padre no começo tinha falado sobre 4 visões, hoje nós vamos meditar 5 visões, do capítulo 1 a 4. E amanhã nós vamos pegar visões, as últimas visões que faltaram, que são das visões 6 até a visão 8ª. Então vamos meditar mais um pouco aqui. Convido que vocês meditem com o padre. Agora, mais uma visão, nós vamos chamar esta visão de quarta visão. Essa quarta visão encontra-se aqui no começo do capítulo 3º. Aqui eu grifei, o padre vai mostrar aqui para vocês, vamos ver se dá para ver. Eu grifei aqui praticamente, coloquei um traço no começo do capítulo 3 inteiro, porque aqui diz sobre Satanás. Se vocês têm a Bíblia, vocês vão perceber que aqui está falando daquele homem que era um representante do povo, o sumo sacerdote, o nome dele era Josué. Josué é apresentado diante de Deus e purificado dos seus pecados, simbolizando a purificação dos sacerdotes como um todo. E aqui nós temos diante de Deus Josué e tem Satanás, Satã. E Satã, ele representando o mal, Deus troca a veste de Josué, dá uma veste branca que simboliza a purificação que o povo deveria ter, aqui representado pelo sumo sacerdote. Se vocês quiserem, não é para ficar com medo, mas essa quarta visão merece um pouco de atenção aqui de cada um de nós. Depois nós temos a última visão que nós vamos meditar hoje, podemos chamar como a quinta visão, que está no capítulo 4, vai dos versículos 1 até o versículo 10. Na minha Bíblia tem aqui do 1 até o versículo 10. A quarta visão, que é a visão do lampadeiro e a visão das oliveiras. O que nós podemos encontrar aqui, isso representa a presença de Deus e a capacitação do governo Zorobabel, enfatizando que a obra de Deus não será feita pela força, mas pelo Espírito de Deus. Tem alguns símbolos aqui, eu imaginei assim na minha frente. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. Principalmente sobre a minha interpretação. O texto diz assim: vejo um lampadário todo de ouro, com um reservatório e em sua parte superior 7 lâmpadas. Estão sobre ele os 7 canais para as lâmpadas que estão em sua parte superior. O que isso significa? Isso significa como se fosse um candelabro. Candelabro que significa um símbolo para os judeus, um símbolo que Deus, que é Javé, ele está no centro de Israel, ele está no centro da ação que Deus realiza na terra. E aí nós podemos ver ali, talvez seja a explicação, a partir do versículo 5, diz assim: e o anjo que falava comigo respondeu: não sabes o que significa estas coisas? Aqui vem a explicação. Eu disse: não, meu senhor. E ele respondeu-me: esses 7 são os olhos de Javé, que percorrem toda a terra. E eu lhe perguntei: que são estas 2 oliveiras, à direita do lampadário e à sua esquerda? E eu lhe perguntei de novo: o que significa os 2 ramos de oliveira que entre 2 bicos de ouro deitam ouro? Ele me disse: não sabes o que significa essas coisas? Eu disse: não, meu senhor. E ele me disse: esses são os 2 ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra.
Queridos irmãos e irmãs, podemos ver aqui no profeta Zacarias um texto com uma linguagem aqui muito figurada, talvez uma linguagem assim profética no sentido místico da palavra, não é tão claro, tão fácil de ser compreendido, mas nós temos aqui como mensagem principal Deus dizendo que ele renova o seu povo, chama o seu povo para a conversão e dizendo que ele acompanhará esse povo mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo diante de um grande desafio que era voltar para Israel, para a terra prometida. Estamos aqui no profeta Zacarias. Amanhã nós vamos terminar a primeira parte do profeta Zacarias. Faltam ainda 3 visões, a 6ª, a 7ª e a 8ª. E depois nós teremos aqui um encerramento, como se fosse o cumprimento aqui dessa primeira parte, que vai falar sobre questões como jejum e sobre as perspectivas ou o desejo messiânico de Deus salvar o seu povo. Alguns podem até ver aqui sinais de Jesus. Irmão e irmã, leia, medite e guarde no seu coração. Não precisa entender tudo. O que nós precisamos é fazer o nosso melhor, ler com fé e deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Querido irmão, querida irmã, novamente, parabéns pela sua perseverança. Vamos adiante. Com a graça de Deus, amanhã já será o vídeo, a meditação, o dia de número 225. Parabéns pela sua perseverança. Amanhã, capítulos 5, 6 e 7. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.